Existe hoje, na questão das novas tecnologias que nós temos, que já faz 25 anos que a gente tem aí uma geração que chegou, a geração X, que já desde bebê existe os celulares, existem os joguinhos, os aplicativos, telhas, né? Essas coisas todas. Então criou-se uma coisa que há de se observar, e eu queria deixar claro aqui que é o seguinte, é a impossibilidade de simbolização dessa nova geração. Essa nova geração, eles são meio atrofiados neles a capacidade de simbolizar. E o que vem a ser a capacidade de simbolização? Eu estou dizendo isso, mas eu não quero dizer que eu criei isso. Isso vem de um livro chamado A Arte de Reduzir as Cabeças, de um filósofo e psicanalista francês chamado Robert Dufour. Robert Dufour vai falar isso, né? Essa incapacidade de simbolizar é assim. Essas crianças nunca mais sentaram numa roda em volta do fogo e ouviram alguém contar uma história. Quando você ouve uma história, que não seja uma história daquela que fica abrindo o livro para você ficar vendo o desenho. Eu sou contador de histórias, mas eu nunca usei um livro para mostrar o desenho do que eu estou falando. Porque então para que eu estou contando? Eu estou contando para você simbolizar na sua cabeça aquilo que eu estou falando. Para a sua imaginação construir os castelos que eu estou contando, os dragões, as bruxas, as espadas, os heróis. Então, eu não uso nada, eu uso somente a minha palavra. Como os griosos antigos faziam, como eu aprendi na minha família as histórias. E quando eu leio um livro, eu imagino tudo. Desde que eu não esteja lendo um livro que eu já vi a adaptação pela Netflix. Porque se eu assisto a adaptação, como eu assisti o Senhor dos Anéis, quando eu fui ler o Senhor dos Anéis, eu joguei fora, porque eu não conseguia imaginar um Hobbit que não fosse o Frodo que eu vi no cinema. Já imaginaram por você. Eles já imaginaram por mim, então isso faz atrofiar a minha capacidade de simbolização. E aí eu quero chegar para concluir. Quando a criança ou o adolescente perde a capacidade de simbolização, ele tem uma relação muito difícil com o que é virtual, com o que é real. E nessa incapacidade de simbolizar, a pessoa que sofreu bullying na escola, que o bullying é uma coisa muito louca, porque na pedagogia do palhaço a gente aprende e discute o riso em vários níveis, que a gente pode discutir depois, quais são todos os níveis do riso. E a gente tira o riso jocoso, o riso de escárnio, sabe? Esse tipo de riso não é um riso agradável, porque o riso também está dentro daquela coisa que eu falei da polaridade, que o riso também é bom e o riso é mau. Então a gente vai discutir tudo que é riso mal, para a gente poder pegar o que é riso bom e utilizar ele na sala de aula. Então, nessa coisa daquela criança que virou adolescente que sofreu bullying porque é uma pessoa muito nerd, que é da hora ser nerd, inclusive. Eu já quero dizer aqui, nerd e geek, para mim, são pessoas especiais que merecem todo o carinho, todo o respeito, porque eles são muito focados. Teria que ser um elogio. Eu elogio, para mim, um geek, um nerd, um que o pessoal chamava no passado de CDF, né? Então, essas pessoas que foram maltratadas e ela não consegue simbolizar direito, ela chega num lugar que ela vai fazer uma coisa que começou no final... Não, começou nos anos 90. Começou nos anos 90. O primeiro caso estudado foi na Escócia, que foi o primeiro massacre na escola. Em 96 foi o primeiro massacre. No entanto, isso foi conhecido mundialmente através de 1999, quando acontece o massacre da escola de Columbine, nos Estados Unidos, que tem um filme chamado Elefante, do Gus Van Sant, acho que é esse o nome desse cineasta, que vai fazer um filme sobre esse massacre na escola de Columbine. E a partir disso o mundo se dá conta de que tem adolescentes odiosos que estão indo para a escola matar os seus colegas. Mas todo mundo vê isso, esse é o efeito. Mas nenhum estudioso está querendo buscar a causa. E a causa está exatamente na própria escola. Por que ele foi lá na escola matar as pessoas? Então você tem que buscar uma coisa que eu quero deixar claro aqui dentro do meu estudo, que é estética na educação e ética na arte. A arte hoje não tem ética. A arte tem muita estética. A arte tem muito, sabe o quê? Pirotecnia. Mas a arte está mais do que nunca hoje, Lautaro, materializada, materialista, ela está muito pouco espiritualizada, ela está pouco buscando, porque a arte ela tem um poder muito grande de transformar aquele que vê a arte. Então a arte ela tem que ter ética, e a educação tem que ter a estética. E hoje a educação para ser mais atraente. Mais atraente, para a escola ser um lugar agradável de estar, um lugar de transformação, de riso. Claro que um riso dentro daquilo que eu falei. O riso se ri junto.
O riso não se ri 2 contra 1. O riso não se ri 3 contra 1 ou 5 contra 2. O riso se ri todos juntos. E podemos rir por diversas coisas, diversas. Mas no momento o riso ri antes, depois estudamos e não tem riso. E depois que acabou a aula, vamos todos rir de novo. Por isso o riso tem que ser uma matéria dentro da aula o tempo todo. O riso também é a matéria principal. A pedagogia do palhaço, a primeira técnica é o riso. Olha a primeira técnica é o riso. Só que primeiro você tem que estudar o riso dentro daquela dicotomia que eu falei. O riso ele é muito mais hoje usado no mal. Nós estamos numa fase hoje que está tendo um julgamento de um comediante que foi agora condenado a 8 anos de prisão e uma multa de milhões de reais. E ele está dizendo que não, que a arte, que não sei o que, não sei o que. Só que dentro do estudo do riso, talvez a arte como humor não tem limite. A arte como humor eu acredito que não tem limite. Mas o comediante tem limite. O comediante como cidadão, entendeu? Buscando aquilo que eu falei agora, a questão... Mas como você separaria isso? Eu separo do seguinte, porque para você poder fazer uma comédia, você primeiro tem que sentar na sua mesa. Que é você que é um artista, quanto tempo demorou para você aprender a tocar o violão que você toca? Não demora um tempo de mesa, um tempo de trabalho? Sim. Então é o seguinte, você é Lautaro, só que o seu instrumento é separado de você. É a mesma coisa, o humorista ele tem que sentar para poder trabalhar aquilo que ele vai falar. Claro. É ali que está o limite. Claro, por isso eu falo, a minha pergunta foi com a intenção de que no final, é muito complexo, não é tão simples, né? Mas no final eu também acredito que todo tipo de arte tem que ter a ética na frente, né? Tipo, os valores, né? De que você está propagando aí, que você está ensinando, que coisa você está provocando e alimentando, né? Justamente. Não dá para separar totalmente. Eu me defendo que isso aqui é piada, só, né? Não, porque piada tem um alvo, né? Quando o alvo da sua piada são aquelas pessoas que já estão quase na marginalidade, aquelas pessoas que são as minorias... Por que você não ri do rico? Por que você não ri do branco? Porque é mais fácil fazer piada das minorias, né? Entendeu? Aí eu sinto que porque elas não têm como se defender, como né? falou Emanuel num podcast anterior, Emanuel Mesquita Júnior, sim, conheço muito, meu amigo. Falou, então, ele falou aqui também, quando você pensa nas pessoas, pensa na dor, cara. Que nem quando existem pessoas que assim, é totalmente ridícula, que falam, por que não tem o dia mundial do branco? Porque quantos brancos estão morrendo por ser brancos, sabe? Como essas coisas que não chegam nem a debate, né?